Olá! O empreendedorismo feminino estimula a reduzir as diferenças de oportunidade de ascensão de carreira entre homens e mulheres, favorecendo a diversidade de negócios no mundo. Além disso, aumenta a renda familiar, gera mais empregos e abre as portas do mercado para cada vez mais mulheres. Estamos chegando com mais um programa aqui no nosso podcast Mulheres que Inspiram Negócios. E como é bom conversar com essas mulheres maravilhosas que cada vez mais nos contam suas maravilhosas histórias, contando pra gente como empreender, como a mulher precisa descobrir o mundo do empreendedorismo. E no programa de hoje, que já é o nosso podcast número 6, a gente tem o grande prazer de receber a educadora, minha amiga, Deise Prado. Deise hoje veio visitar o nosso podcast e veio conversar com a gente. Deise Prado é a nossa convidada de hoje. Deise, que prazer imenso recebê-la aqui no nosso canal. Seja muito bem-vinda. Que honra receber esse convite seu para participar desse projeto que realmente inspiram outras mulheres. Assistir as minhas colegas que passaram por aqui e realmente você está de parabéns, Cris, por ter tido essa iluminação, né, de montar um projeto como esse que faz com que as mulheres mostrem aquilo que elas têm de melhor, que é fazer negócios com aquilo que elas sabem fazer, né? Então, empreender no sentido, né, de buscar conhecer pessoas, este deve ser o seu propósito, porque você fez esse projeto maravilhoso para conhecer mais profundamente a gente. É verdade, porque é muito bom, Deise, quando a gente recebe uma convidada como você, uma pessoa que tem uma bagagem tão profunda, para falar sobre empreendedorismo, porque a gente sabe que hoje em dia as mulheres, elas estão cada vez mais investindo em si, né? Investindo nelas próprias, e elas precisam dessa motivação, e você é uma dessas pessoas que a gente tem certeza que com sua bagagem pode motivar essas mulheres a conquistar espaços. E é tão bom quando a mulher conquista seu espaço, né, Deise? É verdade. E conquistar espaço com educação, né, como você já me apresentou, é realmente muito divertido, por um lado, né, porque a gente precisa ir galgando novas modalidades de educação, a gente precisa ir conhecendo tudo que é relacionado com a educação. E aí isso faz com que a gente aprenda, por isso ser divertido. Mas a gente precisa pular muitos obstáculos, porque a educação, infelizmente, ainda no nosso país, ela não é tão valorizada como deveria ser. E as pessoas, às vezes, não querem investir em educação. E isso faz com que quem empreende em educação tenha, talvez, obstáculos um pouco maiores do que qualquer outro tipo de negócio, vamos dizer assim. Ô, Deise, educação é uma área que você navegou o tempo inteiro, né? Você sempre dominou essa área. Como é que começou essa paixão pela educação? Conta pra gente. Então, eu descobri fazendo um curso, né, do Amana Key, é um curso de liderança, líder de si mesmo, que a vontade, o desejo com a educação já estava lá no fundo quando eu era criança. Sim. Lá atrás, quando eu brincava com os meus amigos imaginários, e vocês talvez também tenham tido alguns amigos imaginários, e as brincadeiras de criança, elas vão nos dando pistas daquilo que você gostaria de ser quando crescer, né? Como a gente brinca, né? E lá eu brincava muito de escola. Então, eu sou filha única, tenho só um irmão, e eu tinha muitos amigos imaginários, e eu fazia eles fazerem tarefas, que era eu mesmo que fazia, eu recolhia aqueles papéis, e isso só me veio à memória, Cris, lá nesse curso que eu fiz, né, do líder de si mesmo. Até aí eu não tinha isso muito claro na minha mente, porque era só uma brincadeira de criança. Sim. Né? E essa brincadeira de criança mostrou para mim qual seria o caminho que eu gostaria de trilhar. E aí eu fui fazer pedagogia. Quando eu comecei a fazer pedagogia, né, já há alguns anos atrás, a pedagogia ela tinha muito o lado da educação infantil.
né? Então, todas as pessoas que entravam na Faculdade de Pedagogia, na Universidade Federal de Sergipe, o caminho era ir para a educação infantil. E aí eu disse para a minha grande professora, né, com quem eu conversava, que era a professora Ada Augusta, né, falecida, e eu dizia para ela assim, eu disse, professora, eu não quero trabalhar com educação infantil. Não porque eu menosprezasse a educação infantil. Eu sei que a educação infantil, eu acho que é o lastro, né, de todas as educações. Mas eu achava que educação infantil não era aquilo que eu gostaria de fazer. Eu queria trabalhar com jovens, eu queria trabalhar com legislação. E aí, Cris, acho que isso é importante que a gente diga, eu fui buscando nos estágios, né, que aconteciam na universidade, entrar em estágios que saíssem um pouco dessa linha da educação infantil. E aí eu fui trabalhar na delegacia do MEC, né, que tinha aqui na Rua Lagarto, a delegacia do Ministério da Educação, com o quê? Com legislação. Então eu tinha que ler as leis, né, e fazer uma síntese, um resumo dessas leis, para que os conselheiros pudessem dar os seus pareceres. E depois disso, né, depois de encerrado esse estágio, eu tive a grata satisfação de trabalhar como estagiária também no SESC. Né, no núcleo de cultura. Então você veja que eu fui me formando na faculdade e também fui me formando no estágio em outras áreas, em outras modalidades da educação, porque cultura também tem a ver com a educação, né? A arte tem a ver com a educação. E então foi esse caminho, né, que eu fui trilhando, né, com relação à minha formação paralelo aos estágios, que foi mostrando, sim, que eu tinha um pouquinho de sabedoria no sentido de dizer, no sentido de querer sair da educação infantil. E aí, quando eu tive contato com a modalidade de educação profissional, aí eu fiquei bem empolgada, porque era aquilo realmente que eu queria, que era a questão de trabalhar a legislação e trabalhar com jovens. Sim. Né? Porque a educação profissional é para jovens e adultos. E assim eu fiquei durante muito tempo, né, no meu percurso de carreira profissional, trabalhando no SENAC, uma instituição que me formou, né, do ponto de vista da carreira profissional. Mas eu ainda, né, e aí volto para o ponto, né, que você me perguntou. Quando eu estava lá nesse curso, eu percebi que estava faltando conhecer um pouco mais de outras modalidades de educação, porque eu sabia muito de educação profissional, tinha uma ideia de educação superior, porque eu já tinha feito algumas ações, mas eu não sabia nada de educação básica. O que é educação básica, né, para quem não é educador? É a educação infantil, é o ensino fundamental e o ensino médio. E aí eu estava totalmente alheia a essas etapas da educação. E fui começar a ler, a estudar e me apaixonei também por educação. Enfim, ontem uma pessoa me perguntou assim, Deise, por que no seu Instagram tem todos os conteúdos de educação? Você não foca em uma área da educação? Eu falei, não, porque eu trabalho com educação no sentido da inovação educativa. Tudo que for relacionado a inovar na prática pedagógica tem a ver comigo. Então, é nesse sentido que eu me descobri, ou me redescobri, sim, né? sim. Eu me redescobri como realmente uma educadora, uma pessoa que quer transformar pessoas a partir de outras pessoas. Porque como eu sozinha não consigo transformar muita gente, a ideia é que eu, fazendo esse processo de formação de outros professores, coordenadores, gestores da educação, faça com que eles possam transformar muito mais pessoas do que eu sozinha. Né? E a gente percebe que você é uma pessoa muito ativa nessa área. E você, ultimamente, tem atuado bastante nas redes sociais. E a gente percebe que a pandemia serviu para isso também, para fazer com que as pessoas se redescobrissem. A pandemia foi também um fator que ajudou você a se redescobrir? Como é que você viveu esse momento pandêmico? Como é que foi para você? A pandemia, ela abriu algumas possibilidades, né, no sentido de você se reposicionar na educação. Como eu tenho muita facilidade com recursos tecnológicos digitais, isso facilitou muito o meu movimento dentro das redes sociais, e especialmente quando os professores, principalmente sem saber o que fazer durante a pandemia para se aproximar dos alunos, e eles só tinham o quê? O WhatsApp, eles só tinham aquelas transmissões instantâneas, como as lives, né? O YouTube, o Google Meet, enfim.
eles não sabiam, sabe, Cris? E não sabiam porque eles não foram ensinados para isso. Nos currículos da Faculdade de Pedagogia e das licenciaturas, não ensinam eles a enfrentar uma pandemia onde precisavam usar tecnologias digitais para se aproximar dos seus alunos. E aí foi nesse olhar de nicho, porque a gente treina, né? Quando a gente é empreendedora, né? E aí é importante dizer isso, a gente treina o olhar, né? Percebe que ali está uma oportunidade. E aí eu percebi essa oportunidade e fiz muitos projetos importantes, interessantes, né? Participei de outros projetos nacionais de formação de professores nessa linha, para que essas pessoas pudessem se capacitar para desenvolver o uso das tecnologias digitais. Então, para mim, a pandemia trouxe alguns problemas, como para todos, sim, né? Mas eu tive uma saída de observar esse nicho de mercado, falando um pouco dessa linha de empreendedorismo, esse nicho de mercado que seria o quê? Trabalhar com a educação, inovação educativa e trabalhar a questão de recursos tecnológicos digitais, que era o grande vazio, né, que existia dentre os profissionais da educação. Maravilha. E nesse contexto, como é que você viu o desempenho da mulher? A mulher realmente aprendeu a empreender nesse tempo? Qual é a sua visão com relação a esse momento novo para a mulher? Eu acredito que a mulher foi a que primeiro entendeu que precisava mudar. Não desmerecendo vocês homens, mas como a mulher, a gente sempre tem essa facilidade de se adaptar sim, às questões, e ela conseguiu rapidamente perceber que sim, agora era o momento que a gente teria que se reinventar. E algumas mulheres tiveram mesmo que empreender, no meu caso a educação, mas muitas mulheres empreenderam com as habilidades que tinham, né? Porque empreender tem muito a ver com aquilo que você sabe fazer, e que você teve uma formação e que com isso você se desenvolve bem no seu trabalho. Um outro aspecto que eu percebi é que as mulheres, elas criaram redes. Elas se uniram, se juntaram para fazer... E se fortaleceram. E se fortaleceram, né? Para quê? Para passar por esse movimento que existia da escassez, da venda, as pessoas nas suas casas sem poder sair. Então, elas se uniram. Surgiram vários círculos de mulheres, vamos dizer assim, redes de mulheres, sim, que fizeram com que uma pudesse utilizar a sua capacidade, aquilo que você sabe fazer e que a Cris Moura não sabe, mas eu sei. E aí, unidas, a gente vai ficar muito mais forte. Então, eu acredito que dos benefícios dessa pandemia foi justamente essa criação de redes, de círculos, ou enfim. E aumentou muito o número de mulheres empreendedoras, mulheres que se descobriram numa profissão, né, que eram muitas donas do lar, mas de repente descobriram que sabia fazer um artesanato, que sabia fazer um bolo. Você, enquanto educadora, enquanto facilitadora, você também foi chamada para treinar mulheres nesse sentido, Deise? Sim, fui. E, assim, uma das questões que eu coloco muito nas necessidades de treinamento ou de curso é que antes da gente começar com a técnica, ou seja, saber empreender, né? Por exemplo, a gente tem uma técnica para você empreender. Você não pode simplesmente, com a boa vontade, sair empreendendo. Você tem que estudar. Mas antes de tudo isso, a gente precisa tocar no emocional, né? Então, nesse processo, né, de desenvolver ações para mulheres, para empreender ou para fazer melhor aquilo que você já faz, o toque, né, do ponto de vista das competências socioemocionais, que hoje são muito, né, conversadas, elas é importante, porque ninguém faz empreendedorismo, ninguém trabalha até de carteira assinada ou trabalha prestando serviço se você não está bem mentalmente, né? Se você não está disposta a fazer isso, você não está animada a fazer isso, e isso tem a ver muito com as questões socioemocionais. Então,
trabalhar esse aspecto primeiro, né, de como eu estou me sentindo, qual é a minha identidade, quem eu sou dentro dessa comunidade, dentro dessa família, quem está dentro do meu raio, né, onde eu possa atingir essas pessoas, impactar a vida dessas pessoas. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho com mulheres, a gente sempre começa nessa linha, né, de trabalhar esses aspectos reflexivos, para depois sim entrar na parte mais técnica, na parte que existe, né, da mudança que a gente precisa desenvolver. Assim, você tocou no ponto do artesanato. Eu posso ser uma artesã, mas eu não sei dar preço para o meu artesanato. Então, sim, isso é uma questão técnica, que é precificar, é formar um preço. É uma questão técnica importantíssima. Mas se eu não trabalhar primeiro a parte emocional, a parte do entendimento de que aquilo que você faz tem um valor, você não consegue precificar. A gente percebe que você fala da sua profissão com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor. É muito bom quando a gente fala do que a gente gosta de fazer. Mas a gente ouve muito comentar que o professor não é tão valorizado como ele deveria. Como é que você trabalha essa questão? Eu sempre digo assim, existe o professor que escolheu ser professor e que por isso não necessariamente ele precisa ser valorizado por outras pessoas, ele precisa se autovalorizar, ele precisa se autorreconhecer. E existe o professor que não tinha outra opção e ele foi fazer uma licenciatura por falta de opção, mas não é isso talvez que ele gostaria de fazer. E aí para esse o dinheiro, né, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Para o primeiro, Cris, o reconhecimento de um aluno que se dá bem. Por exemplo, né, eu tive a grata satisfação de, nesse movimento da pandemia, eu ensinar as pessoas a utilizarem, pode ser uma bobagem agora, mas no início as pessoas não sabiam o que era uma sala de aula virtual e o que deveria fazer. E aí eu ensinei para eles a abrir link, fazer reuniões no Meet, por exemplo. E aí, quando elas conseguiam fazer, eles mandavam áudio para mim. Professora, foi maravilhoso, eu consegui. Né, de um professor, sabe? Isso. Esse é o reconhecimento. Esse é o reconhecimento, sabe, Cris? E assim, a gente precisa valorizar, porque às vezes o que eu ganhei, né, com essa aula foi muito pouco. Né, do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do reconhecimento, do que as pessoas realmente estão fazendo de diferença, eu acho que é inestimável, sabe? No ponto de vista, assim, de a gente... Esse é o pagamento, na verdade, quando você recebe um feedback desse, um retorno, e quando você vê que a pessoa realmente conseguiu, cresceu, né, alcançou o que ela queria, avançou, deve ser realmente um prazer imensurável, não é? Ô Deise, nós temos aqui no nosso canal um quadro onde a gente vai fazer uma análise de um assunto e eu preciso saber se você é contra, se você é a favor, e aí você tem 2 plaquinhas ali, pode pegar suas plaquinhas. Olha só. Essa verde, que é a plaquinha positiva, dizendo sim, eu concordo, o seu like, não é? E a outra que diz não, eu não concordo. E aí a gente vai justificar por que você não concorda. E a imagem é essa aí, olha. Uma imagem que diz muito do que você conhece, né? Tem tudo a ver com a educação, porque é um tema muito importante e a gente vai falar sobre cotas raciais. São reservas de vagas em vestibulares, provas e concursos públicos destinadas a pessoas de origem negra, parda ou indígena. As cotas visam acabar com a desigualdade racial e o racismo estrutural resultantes de anos de escravidão no Brasil, que ainda excluem pessoas negras e indígenas da universidade, do mercado de trabalho e dos espaços públicos. Essas são as cotas raciais que são bastante debatidas. Isso, né? Uns acham que sim, é positivo, outros acham que não, que as cotas raciais
já é o primeiro passo para o racismo. Eu queria saber da educadora Deise. Você dá o seu like ou o seu dislike para as cotas raciais? Dou like. Você acha positivo? Dou. Você concorda? Eu concordo. Eu concordo, sim. Acredito que a população, né, como você colocou, negra, indígenas, quilombolas, eles vivem ainda, na sua grande maioria, à margem da sociedade, porque eles estão na rede pública. Nós sabemos, eu não gostaria de ter que dizer isso, mas nós sabemos que a rede pública de educação precisa melhorar muito e a passos largos. Né? Por quê? Porque a maioria dessa população está nessas escolas. Então não adianta somente ter cotas, adianta que a gente possa fazer a educação em rede municipal, estadual, federal, fazer com que ela aconteça, de fato. Porque eu acompanho, agora tenho esse privilégio de acompanhar as redes. E eu percebo que muito ainda está por fazer. Né? Os professores das redes, eles precisam entender que essas pessoas, né, que mais precisam deles, que mais precisam da entrega, às vezes eles deixam de lado. Por quê? Porque são pessoas que têm muitas dificuldades, Cris. Tem dificuldade de aprendizagem, tem dificuldade de chegar na escola, tem várias dificuldades e às vezes são essas pessoas que são deixadas de lado. É muito desigual o tema. Deise, é muito desigual, por exemplo, você pegar um aluno de uma escola pública, né, de um aluno de uma escola particular. Como é que você faz esse balanço? Muito desigual. A diferença é muito grande. desigual. E se você entrevistar um professor que é da escola pública e que também é da escola particular, ele vai te dizer: eu na escola particular me dedico mais. Porque eu já ouvi isso várias vezes e eu quase caí da cadeira. Né? Tentei, de alguma forma, mostrar que isso tem a ver com a ética profissional, né? Que a gente precisa dar mais a quem mais precisa. Né? Mas não é assim na prática. Na prática não é assim. Né? Então, a gente precisa quebrar muito esse paradigma e esse estigma de que as pessoas que estão à margem, elas não aprendem. Um princípio, né, que a gente trabalha dentro da educação inclusiva é que todos são capazes de aprender. E para que eles possam aprender, todos têm que fazer alguma coisa. Aí, quando eu digo todos, são todos. É a família, é o diretor de escola, é o coordenador. Né? Então, não é somente o professor. E eu costumo dizer muito isso. Não é só o professor que é o responsável por esse processo de aprendizado. Mas essas pessoas que estão à margem, que vivem com muitas dificuldades, com muitas deficiências, vamos dizer assim, mas não como pessoa com deficiência, mas deficiências no sentido alimentar, no sentido de infraestrutura. Eles precisam muito mais da escola, porque é na escola que vai fazer esse pulo, essa virada de chave. Eu acredito muito no conhecimento, e se eu não acreditasse, eu não estaria aqui defendendo a educação. Então, se não for pela educação, essas pessoas elas não vão conseguir fazer essa virada de chave. E os ciclos, né, os ciclos que acontecem dentro do ambiente familiar, eles se perpetuam. Aquela história de que o meu pai, o meu avô era pedreiro e eu vou ser pedreiro, porque eu não consigo chegar na escola, eu não consigo ter um professor que me desenvolva. Eu não consigo ter um diretor de escola que olhe por mim. Então, é esse movimento que eu acredito que sim, ainda, e eu quero crer que estarei viva ainda para ver que nossa educação se transforme e que a gente não precise mais de cotas. Deise, e como é importante o papel do professor na vida do ser humano, eu diria, porque é a base, é o comecinho de tudo, é ele que vai formar. É tanto que a gente não esquece o professor. Isso. O professor, ele marca você, ele marca a sua vida. Você lembra o seu professor do primário. É um papel por demais importante. É muita responsabilidade para um profissional da educação na vida do ser humano, não é, Deise? Exatamente. E assim, o professor que você lembra, às vezes não é o professor que mais tem conteúdo. Ou seja, não é aquele professor que a gente tem, aquele professor que sabe matemática, por exemplo. Não, o professor que você lembra é aquele que te acolheu, é aquele que te ajudou em algum momento. Sim, né? sim. Aquele que te desenvolveu dizendo, você pode, você consegue. Né? Então, esse é o professor esse o que marca realmente, não é? Você que vive nesse mundo empreendedor,
Existiu já um fato que te marcou, que você viu alguém crescer de uma forma que você pôde dizer, poxa, eu tive uma participação nessa ascensão e você se sentiu realmente responsável por aquele crescimento, por aquela pessoa ter alcançado sucesso? Já aconteceu com você? Já aconteceu. E brilha o olho, como é que é esse retorno, Deise? É gratificante, né? Demais. Eu tenho alguns alunos de graduação, Sim. né? Alguns alunos que já passaram por mim das licenciaturas. Recentemente eu tive contato com um que ele estava trabalhando para um instituto de São Paulo. Sim. Né? E assim, quando ele conversa, e aí é onde entra a história do reconhecimento, quando ele conversa comigo, ele diz assim, professora, olha o respeito, né? Ele agora é professor tanto quanto eu, né? Mas ele ainda diz, professora, olha, eu sou grata pelas suas aulas, porque foi a senhora que me ensinou a ser um bom professor. Então, assim, é muito interessante. Hoje em dia eu tenho parcerias com ex-alunos meus, né? Por exemplo, no Instagram a gente tem parcerias para divulgar os cursos, né? Para divulgar as ações, e a gente tem essas parcerias porque eles têm uma rede, às vezes um ex-aluno, ele por ser mais jovem, eles têm uma rede maior, né? De pessoas nas redes sociais. Por exemplo, minha rede social, mesmo eu trabalhando tanto, não chega a 2.000 pessoas, acho que tem 2.000 e poucas pessoas, mas eu tenho um ex-aluno que tem quase 10.000 pessoas na rede dele. Então, essa pessoa, ela pode ser uma parceira minha e a gente trabalha nessa perspectiva. Por quê? Porque eu gerei nele uma confiança de professora, de que ele não vai publicar alguma coisa sabendo que não é alguém que possa inspirar confiança, né? Então, eu acho que saber que alguém se desenvolveu, né? Passou e se desenvolveu e está indo muito bem na educação, é uma alegria muito grande para quem vou dizer milita, né? Mas não é essa bem a palavra, mas para quem quer fazer a diferença na vida das pessoas. E um elo que vai ficar pelo resto da vida, porque ele jamais vai esquecer, não é? Que você foi a sua formadora e você também vai tê-lo como aquele que valeu a pena você ter, né, lutado, ter investido. Isso é muito bom. Ainda falando em educação empreendedora, que é algo que você se identifica muito, fala um pouquinho pra gente, você até falou já, como é que foi essa sua passagem no Senac? Quanto tempo você trabalhou no Senac? E o que é que o Senac proporcionou na sua vida profissional? Então, eu iniciei no Senac, a gente chamava de supervisora, esse era o nome, né? Era um cargo, né, de acompanhamento dos cursos profissionalizantes e cursos técnicos. Quando a gente sai da faculdade de pedagogia, a gente não entende muito da modalidade de educação profissional. Agora as coisas estão mudando, já sai mais, né? Mas logo no início a gente não sabia. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que acompanhar os profissionais das áreas e ensinar para eles como é que eles deveriam ensinar. Sim. Então, eu comecei lá como supervisora. Depois eu fui gerente de unidade, né? Gerente de escola, como a gente chama lá. Depois de 2 anos já, eu assumi uma gerência muito interessante, que era a gerência de capacitação na empresa. Sim. Que eram cursos que a gente desenvolvia para as empresas do comércio, de serviços, de bens e turismo, né? E lá a gente montava as programações e fazia esses cursos. E logo depois de algum tempo, eu fui ser a gerente da unidade móvel, que é o meu xodó, né? A unidade móvel é a gente levar cursos para onde mais precisa. Né? Então, é um trabalho itinerante, não é? Você sai visitando. E quanto tempo você passou no Senac? Passei 29 anos. 29 anos no Senac. E foi assim... Uma instituição que te ensinou muito, né, Deise? Sim. As relações, né, o próprio conteúdo dos cursos, né, porque a gente precisa lidar com muita gente, então, de enfermeiro a pessoas administrador, as pessoas do artesanato, as pessoas que fazem flores, né, as pessoas que utilizam papel para poder desenvolver uma arte,
a gente trabalhava com garçom, então a gente tinha que entender um pouco de tudo. Sim. E isso faz com que a gente abra muito a nossa mente, para a gente não ficar com a nossa mente um pouco atrofiada, né? Sim, é o que a gente chama hoje de mentalidade aberta, né? Porque você precisa conversar com cada uma dessas pessoas, e cada uma dessas pessoas, elas têm uma formação que acredita naquilo que elas foram formadas, sim, né? Então, isso faz com que você tenha que ter diálogo com todas essas pessoas. Então, é um processo, né, de formação, de diálogo entre as pessoas. E do ponto de vista dos saberes, né, do conhecimento, foi assim, muito importante. E 29 anos é uma vida, não é? E com certeza é um elo que você leva para o resto da vida na sua carreira profissional. E nós temos uma pessoa que trabalhou com você, que ela gostaria de falar um pouquinho de você. Mostra aí, JC. Ah, meu Deus, olha só. É uma tranquilidade, excelente profissional, excelente colega de trabalho. Passamos 10 anos trabalhando juntos e só tenho boas lembranças, porque é uma pessoa extremamente realizadora, tem uma capacidade de trabalho incrível, inclusive para lidar com rotinas que não são fáceis, porque educação profissional é uma rotatividade, são cursos rápidos e na nossa vivência lá, há alguns anos, a gente teve mais de 30 mil alunos que foram que concluíram cursos, né, dentro do SENAC. Então é uma rotina muito pesada. São poucas pessoas que têm essa capacidade de organização e essa capacidade empreendedora, inclusive para criar novos cursos, para fazer com que toda aquela articulação necessária, né, aconteça e que tenha sempre uma renovação, sempre uma atualização, sempre acompanhando as demandas do mercado. Então eu só tenho boas lembranças e, acima de tudo, quero parabenizar a Deise como pedagoga pelo excelente trabalho, excelente currículo que possui. Fica aqui o meu abraço e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Seu nosso querido Paulo Doirado. Muito... E a gente percebe o carinho com que ele fala desse seu trabalho, né, Deise? Ele é um divisor, né, de águas. Eu tive outros diretores, né, claro, mas o seu Paulo, ele impulsionava a gente a empreender, né? Ele fazia com que a educação ela não se tornasse essa rotina que ele está falando aí, né? Que claro que a gente tinha que ter, porque tem procedimentos que a gente não pode fugir, mas ele mostrava muito essa ideia de que a gente precisava empreender, pensar além, pensar, então, muito do que eu sou, do que eu aprendi como empreendedor, eu devo a ele, porque ele tinha ideias fantásticas e logo no início eu falava, diretor, não é bem assim, aqui é educação profissional. Aí ele falava assim, vamos pensar, vamos ser tolerantes, vamos pensar. Então, assim, ele me ensinou muita coisa no sentido de empreender, porque tem sim a ver com a tolerância, tem a ver com você defender a sua ideia. E isso ele defendia mesmo a ideia dele, ele fazia com que a gente comprasse a ideia dele, né? Então isso é empreender, é você mostrar para o outro aquilo que você acredita, que você confia, que você tem certeza que vai dar certo. E Paulo, a gente percebe que ele respira educação. Ele adora, né? Pedagogo também. Pedagogo. E como é bom quando a gente encontra um gestor que nos impulsiona, não é, Deise? É verdade. Ele impulsiona mesmo, porque ele acredita. Sabe, uma questão que, assim, né, ele me dizer que eu tenho um bom currículo e tal, ele acredita nas pessoas, e aquele curso, Lídia de Si Mesmo, né, que foi ele que me deu de presente, ele disse, olha, aqui você tem, acho que era quando eu estava fazendo 25 anos, né, se não me falha a memória, e ele disse, você vai fazer esse curso. E eu digo sempre para ele, eu disse, que esse curso, né, ele foi um divisor na minha vida, porque junto com a especialização em educação empreendedora, né, que eu fiz, que também foi ele que me indicou para poder fazer junto ao Sebrae Nacional. E assim,
me estimulou. Talvez ele tenha notado, com esse olhar de águia dele, ele tenha notado uma coisa que eu nem tinha notado ainda, sabe, Cris? Mas que eu tinha essa capacidade de empreender do ponto de vista da educação. E que bom esse reconhecimento, não é? Que bom, e vindo do Paulo, então, eu sempre digo que uma das maiores virtudes que eu conheço de Paulo do Irado é a simplicidade. Né? É um homem sábio, mas que da altura, né, da sua sanidade, dessa qualidade que ele tem, a gente percebe que ele é um homem culto, né? Mas ele não perde a sua simplicidade, é sempre aquele homem, né? Educado, fino. Que bom que ele reconhece esse trabalho seu. Deise, agora saindo um pouquinho aí da sua sala de aula, que outros trabalhos que você desenvolve, que você acha que é importante para a Deise, enquanto ser humano, também crescer? A gente sabe que você tem aí um trabalho direto com mulheres, não é? Você sente prazer em estar junto de mulheres? Eu digo porque nós temos uma Câmara que você conhece bem, e você é sempre convidada a estar junto com essas mulheres. Qual é o sentimento que você tem quando você é convidada para estar com essas mulheres, ajudando-as, colaborando para que elas se descubram, para que elas impulsionem esse seu lado empreendedor? Qual é o sentimento da Deise quando ela está desenvolvendo um trabalho junto a essas mulheres? Participar da Câmara da Mulher Empreendedora lá no início, né, quando ela foi iniciada, fundada, foi assim muito bom, porque eu comecei a perceber que essas mulheres, elas também tinham as mesmas dificuldades que eu tinha. E você era membro dessa Câmara, eu não é era isso? membro da Câmara logo lá no início. E assim, isso fez com que eu percebesse a necessidade que a gente tem de se unir, da união. Isso lá no início, né? Lá da Câmara da Mulher Empreendedora. Vamos falar um pouquinho dessa Câmara, que é a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios da Federação do Comércio. Isso. Você foi membro da Câmara e também participou enquanto facilitadora, não é isso? Sim, exatamente. E aí, né, como facilitadora, né, que eu tenho sempre o convite da Cris, no primeiro momento a gente fez um planejamento lá, ainda na primeira edição, vamos dizer assim, da Câmara da Mulher Empreendedora, que eu era também membro nessa época, e lá naquele primeiro momento, né, quando a gente se reuniu para fazer o planejamento, eu percebi o quanto que era importante, né, a união, o sentimento de pertença, o sentimento de estar juntos, que todas as mulheres que estavam ali tinham. Cada um no seu nível, como você disse, né? Mas cada uma se entregando para fazer o melhor pela mulher, que era a gente, mas também a gente atingia outras mulheres, né? Quando a gente fazia os eventos, né? Eu estou dizendo a gente porque eu fazia parte lá no início, né? A gente entregava para as mulheres empreendedoras também, né, as que precisavam, mentorias, para que elas pudessem ter essa possibilidade de melhorar aquilo que elas já faziam. Eventos grandiosos, né, que a gente fez, levando palestrantes, para que essas mulheres pudessem entender também o seu eu. Então, isso é gratificante demais. E quando Dona Cris Moura, aqui presente, me convidou também uma segunda vez para fazer o planejamento, já era um outro grupo de mulheres, foi muito, muito importante, né, porque eu já não estava mais como membro da Câmara e parecia que eu não tinha saído. O sentimento de pertença é tão grande que a gente, quando entra, né, no caso eu entrei para facilitar novamente o planejamento de 2022, não senti que eu tinha passado esse tempo longe de vocês, né, longe das mulheres de uma forma geral. Então, eu acho que o sentimento de pertencimento é grande. Mas não sai mesmo, Deise, porque é algo tão inerente. É algo que fica. Nós temos, JC, a imagem de um dos trabalhos dessa Câmara. Vamos recordar aí essa imagem que a gente tem. E aí, quando a gente fala nessa formação, como é quando a gente leva... Vê aí essa imagem.
que é que te traz essa imagem? Essa imagem foi exatamente de alguém, não é? Foi um evento? Foi. Alguém que foi convidado para formar as mulheres, não é? Em tecnologias. Em tecnologia. Olha que importância. Você levar um facilitador para ensinar mulheres a lidar com a tecnologia. Isso. Não é? E de uma forma descomplicada, né? Descomplicada. Esse foi nossa encomenda para ele, que ele levasse a tecnologia de uma forma descomplicada, que não falasse em formatês, mas em português, né? Para que as pessoas pudessem realmente se desenvolver. E veja o sorriso, não só nosso, né, das mulheres, mas também dele, o quanto ficou satisfeito, né, com o trabalho que foi desenvolvido. Esse facilitador, ele também é do Senac. Ele foi do Senac. Exato. Ele era, né, nessa época ele estava lá no Senac, o Everton, e Elvani, a Claudinha, a Glícia, eu e a nossa Giselda, né? É um registro, não é, importante, né, Deise? Porque passa, mas fica marcado, né? E faz parte da trajetória, né? Faz parte da trajetória. Você lembra as mulheres que viviam com você nessa época aí? Eram muitas? Era um quadro de quantas, mais ou menos? Você lembra? Não vou lembrar. Mas muitas mulheres, muitas não é? Mulheres, muitas. Muitas. Esse evento foi no hotel? Foi no hotel, isso? Foi. Foi no hotel. E aí as mulheres Essas mulheres que é? estão aí são as mulheres que organizaram, né, junto com Cris Moura, né? E foi no Hotel do Sesc, né? Hotel do Sesc. Eu acho que a gente tem alguém que recordou. Tem, JC? Vamos ver se a gente tem. Olha aí. Olá, Cris. Ai, linda. Esse podcast é um marco, viu? Falar de mulheres empreendedoras que inspirem outras mulheres é fantástico. Tenho certeza que essa contribuição muda muitas vidas. Desde uma mulher maravilhosa, uma amiga muito querida, uma profissional ímpar, que ama o que faz. Ela tem uma história de vida linda, cheia de desafios, e o que mais me encanta nela é a forma como ela lida com esses desafios. Sempre tranquila e com muita elegância. Ela busca sempre inovar em seus projetos, suas palestras e seus cursos são sempre motivadores, cheios de conhecimento. Os nossos alunos adoram. Tive o privilégio de tê-la como parceira em vários projetos da área de educação, aqui no Centro Universitário Uninter, aqui no Polo Aracaju. E, como sempre, ela muito dedicada e muito prestativa. Desejo a você, Deise, e a sua família um Natal repleto de paz e um ano novo cheio de realizações. Um beijo, minha querida. Elvani é uma pessoa muito querida, né? Conheci na Câmara da Mulher Empreendedora. Tá? É bom que se registre, eu não conhecia Elvani antes. E a gente fez uma amizade tão forte, né? Para você, a história que a gente estava conversando, né? De pertencer. E eu e Elvani, como a gente não se conhecia e passamos a nos conhecer e mais profundamente nesse evento, né? Porque a gente ficou juntas para fazer esse evento acontecer. Sim. E eu percebi a grandiosidade, né, do trabalho que ela desenvolve. Aprendi muito com ela no sentido de como você deve organizar um checklist para que as coisas não aconteçam tudo de acordo com o que deve acontecer, né? Então, assim, muito cuidadosa, né, com tudo que ela faz. E eu tenho prazer, realmente, de ter feito muitos trabalhos com a Elvani. Ela que me deu a mão, né, no início, quando eu estava dando os primeiros passos para empreender, para desenvolver a minha microempresa, né, pequenininha empresa, que é a Desenvolvendo Educadores e Gestores. E aí ela disse, venha para cá, aqui tem uma salinha para você fazer seus cursos, né, que é no Centro Universitário Uninter, lá no Polo. E venha fazer uma parceria. E colocou logo, né, a marca da Uninter, né, nesse processo. E isso é muito importante. A gente precisa ser grata às pessoas, né, no sentido de saber quais foram os passos que a gente precisou dar para hoje. E é aquilo que eu dizia, são elos que permanecem. Sim. Né? Depois que você conhece, depois que você firma esse elo, fica difícil, né? Você soltar. Você vê que Elvani, a gente percebe no olhar, o carinho que ela tem por você,
como ela fala desse seu talento, como ela fala dessa sua... isso mesmo, dessa força que você tem, dessa sua garra. E isso fica muito claro na fala dela, não é? Como ela expressa esse sentimento por você, né, Deise? É verdade. Ela acredita. Até o dia de uma vez a gente conversando, você acredita mais em mim do que eu mesma, né? Aí ela, mas você pode. Uma vez ela inventou que a gente ia fazer um webinar. Sim. Um webinar, mas não era com o Polo de Aracaju, era com a Uninter, o Centro Universitário lá em Curitiba. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus. Aí ela, não, você vai sim fazer. E assim, ela incentiva, ela estimula, ela mostra o carinho que ela tem com ações. Né? Porque às vezes a gente diz assim, eu gosto de você, viu, Cris? Mas não mexe uma palha, né? Dizer. Para mostrar. Então, a Elvani é uma pessoa que mostra o carinho que tem pelas pessoas, por mim, né? Eu vou falar por mim, com a ação, com as ações concretas. E isso faz toda a diferença, Cris. Eu sinto... E vocês não se viram mais? Não, ela agora está um pouco afastada, né? Por conta de que a pandemia trouxe uma bondade para ela. Ela pode fazer um trabalho remoto. Ela está em outros ares agora, né? Então agora ela está resguardada, como diz ela, próximo da... uma paisagem mais tranquila, menos urbana. Se recolheu. Na verdade, a pandemia, ela trouxe isso também. Mudança de vida, mudança de hábitos para muitas pessoas, não é? As pessoas começaram, na verdade, a viverem mais intensamente na reclusão. Muita gente fugiu do urbano, não é? E partiu para o rural, para viver mais a natureza. Então, quem teve realmente essa oportunidade de poder conviver mais próximo à natureza, aproveitou esse tempo da pandemia e fugiu. E a gente viu também que esse período de pandemia, Deise, ele serviu para, mesmo de longe, juntar as pessoas, e aí foram muitas lives, né, muitos contatos, todos eles aí de forma agora eletrônica. Você viveu esse período das lives na pandemia? Você fez também essas lives? Eu, na verdade, logo no início... Foi uma epidemia de lives, então, não é? Eu fiz 2 projetos, né? Sim. O primeiro projeto de live era Educar e Compartilhar. Né? Esse projeto, Educar e Compartilhar, a ideia é trazer temas né, de educação, convidando professores, convidando pessoas que queriam falar sobre educação. Né? Então, desde a parte de tecnologia, de trabalhar a questão de educação superior, né, trabalhar a questão da educação infantil, enfim, foram vários temas que nesse projeto Educar é Compartilhar, que foi feito pelo Instagram, né, a gente utilizou esse recurso, mas que trouxe muitas ideias, principalmente para os professores que estavam logo no início lá da pandemia, ainda meio inseguros com relação ao processo. Aí depois desse projeto Educar e Compartilhar, eu inventei outro projeto, que era o Sabe o que é? Sabe o que é? Era um projeto que tratava de temas 30 minutos para que você fizesse uma pílula sobre aquele determinado tema. Então aí foi desde montar laços, né? Como você fazer laços, dicas de como você deveria fazer laços simples, até a questão dos óleos essenciais, trabalhar a questão também ligada ao uso de determinado produto para que você pudesse fazer artesanato. Trabalhamos as questões ligadas às ciências neurológicas, né? Que ainda teve que usar muito da criatividade, não é? Sim. Porque mesmo na tecnologia, você não pode viver aquele mesmo, não é? Você tem que estar se renovando o tempo inteiro. E a criatividade conta muito para isso, não é, Deise? E o Sabe o que é? Tinha essa característica de que era 30 minutos e a pessoa ficava com gostinho de quero mais. Aí toda vez que alguém ia lá e ficava assim, eu queria falar mais um pouquinho. Eu falei, então agora vocês
eu fechava simplesmente dizendo isso, né? Eu disse, agora que você já conhece um pouco do tema, entra em contato com a pessoa no direct e aprofunde o seu conhecimento, porque a ideia era também divulgar para as pessoas temas que eram ainda desconhecidos e que tinha alguém que podia ajudar, né? Muito na linha da rede. Então, o projeto Sabe o que é? Era assim, você quer saber mais sobre óleos essenciais? Procura a Valéria, procura tal pessoa, enfim, e a gente ia... a massagem, vocês querem falar sobre massagem, quer aprender um pouco mais sobre o que é Douyin? Então procura tal pessoa, entra no direct dela e fala. Essa era a ideia do projeto Sabe o que é? O outro era mais educacional, né? Mais de entrega mesmo, né? Na linha educacional. E o Sabe o que é? Foi mais nessa linha assim de atingir a curiosidade humana para que pudesse investigar um pouco mais. São projetos que você está desenvolvendo até como uma válvula de escape, não é? Para que você pudesse viver esse período. E as amizades, como é que você trabalhou? Você é uma pessoa de muitos amigos, Deise? Como é que é? Então, eu não sou uma pessoa de muitas amizades. Eu digo sempre que eu tenho poucas amizades, né? Mas amizades muito bem... selecionadas. Sim, são poucos, mas são de qualidade. São de qualidade. Isso é bom. E aí, assim, no caso da Euvani, por exemplo, né? A gente sempre conversa pelo WhatsApp, a gente liga, né? E foi assim durante todo o processo de distanciamento. Eu não me senti distanciada dela, porque a gente sempre conversava. Dela e de outras pessoas. Então, conversava pelo telefone, ligando, aquela ligação mesmo. Ainda existe com essa forma de ligar. Sim. Porque depois do WhatsApp a gente esqueceu, né? De ligar, né? Mas é necessária a amizade. Os amigos, eles são importantes. Sim, acredito que as amizades fazem você crescer, né? Se desenvolver como pessoa. E a conversa, né, ajuda muito a você ir vencendo os desafios da vida, os obstáculos da vida, né, principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas se recolheram muito. Então, a conversa, o diálogo, e olha, eu estou vivendo isso, e você começa a querer dar, né, um pouco também do seu ombro, e aí você vai construindo. Há quem diga que quem tem amigo tem anjos, né? Você acredita nisso também? São pessoas que te dizem, né, vamos dizer assim, verdades, mas que também está pronto para te acolher naquele momento que você mais precisa. E assim, os amigos verdadeiros, eles têm esse feeling, né? Eu digo que é um feeling. Ao invés de você, quando você está precisando de alguém, a pessoa foge de você porque você está precisando, essa não é um bom amigo. Né? Mas se você tem um amigo que tá junto com você nas horas mais complicadas que você vive, porque todo mundo vive, né? Claro. Faz parte do ciclo da vida você viver momentos não tão bons, momentos bons e momentos muito bons. E é tão bom quando você sabe que tem uma pessoa que você pode tomar um café, que você pode dividir um chá, que você pode chorar no ombro, né? É muito importante. Eu acho que faz parte, são necessários, não é? E não podem faltar. A pandemia realmente ela distanciou as pessoas, mas por outro lado as redes sociais fez com que elas, não é, foi a saída. Não é? Eu usei muito, viu, Cris? As redes, eu usei muito o WhatsApp, eu usei muito o Instagram, o direct, né? As pessoas me viam pela live, né? Sim, a live foi muito então, importante. Isso né? tudo fez com que a gente não perdesse, né? Esse elo, né? Exatamente. Esse elo. Nós temos uma amiga sua aqui. Será? Olá, mulheres empreendedoras. Fui convidada para falar de uma delas. E essa tem um lugarzinho especial no meu coração. Além de ser uma profissional muito competente, nós tivemos uma carreira no âmbito profissional muito importante. Não só para ela, como também para mim. Porque o Sistema S é uma instituição que realmente tem um âmbito muito notório para as mulheres se tornarem mulheres empreendedoras, ou quando permanece ainda na instituição, ou quando sai da instituição. Então, Deise, eu quero te dizer que não foi por acaso que nós passamos por um momento de muito aprendizado, sempre em paralelo. Você na diretoria,
da educação, eu na gerência da educação e a gente no paralelo sendo sempre amigas. E a caminhada em Cristo também foi fundamental, porque foi ela que nos fortaleceu para entender que as coisas que acontecem na vida, e principalmente no âmbito profissional, ela não deve afetar o que mais existe de belo no ser humano, que é a fidelidade humana, e dentre elas a amizade. Então eu queria te dizer que você não desista dos seus sonhos, que você aproveite esse momento que você está brilhantando o lado de buscar novos horizontes, ensinando e fazendo o que você sabe fazer, passar para o outro aquilo que você sabe. Então eu quero aproveitar essa oportunidade que me deram de falar um pouco de você e dizer que estarei sempre aqui, serei sempre sua amiga, serei sempre uma parceira de trabalho, somos educadoras e estamos nesse mundo para disseminar o melhor que a gente aprende e que a gente pode oferecer. Um Feliz Natal, um ano novo cheio de sucesso e nada mais justo do que dizer, somos todas mulheres empreendedoras. Um beijo grande. Essa Cris Moura é demais, gente. Socorro, sua amiga, não é? Socorro Melo, ela é uma pessoa que a gente diz que a gente tem um caso de amor e ódio, né? Como sempre, né? Não tem essa coisa, né? A gente se desafia, mas ela tá sempre ali para me dar uma força. E eu também para puxar as orelhas dela, e assim, eu acho que é assim que tem que ser, né? Quando a gente precisa desenvolver, né? Como pessoa humana, como disse ela aqui no vídeo, a gente precisa ter pessoas que possam fazer isso, né? Então a gente tem essa união, né? E quando ela fala da questão da caminhada, né, em Cristo, a caminhada que a gente desenvolveu, é outro momento, né? Um divisor da minha vida, quando eu fiz 40 anos e ela disse, vá na igreja lá no São do Carmo. E eu ficava assim olhando pra cara dela, que ela é bem insistente, sabe? Eu ficava olhando pra cara dela e disse, mulher, ela vá sim. E aí eu fui, né, sozinha, e encontrei lá o sorriso do agora Padre Rosivaldo Torres, né? Que era Frei Rosivaldo. E na minha cabeça, o meu Deus era aquele sorriso, aquela pessoa que abraçava a gente e que não era o Deus que, quando eu estudei no colégio salesiano, às vezes apresentavam pra gente, aquele Deus que castiga, aquela coisa toda. E na minha cabeça não dava. E aí, quando eu encontrei Padre Rosivaldo, lá na Nossa Senhora do Carmo, foi como se tivesse eu visto, né, o meu Deus, o meu Jesus sorridente lá naquele altar, e de lá para cá eu não consigo mais pensar, né? Era o Deus que você imaginava, era o seu Deus que estava na imagem dele. Exatamente. Que lindo. E aí, assim, isso fez com que eu voltasse para a Igreja Católica, porque eu não... Na verdade, eu não tinha nenhuma religião definida, né, acreditava, mas não tinha uma religião definida. E aí ficou esse marco, né? Com 40 aanos, hoje eu tenho 52, e, gente, bonita como eu sou, mas tenho 52. Pouco tempo, né? Para quem está muito mais tempo na igreja. Sim. Mas teve uma base, minha família é católica, minha mãe é católica, estudei numa escola católica, né? Mas aí eu comecei, né, a fazer um crescimento espiritual a partir, né, desse contato com o Padre Rosivaldo, e que foi Dona Socorro que me impulsionou para que você fosse. A fé, ela é importante, Deise. Como é que você vive a sua fé? Ah, sim. A fé, para mim, depois desses encontros de participação, né, de outras missas, de outras celebrações, né, não só missas, porque a gente lá na São do Carmo tem Hora da Graça, né, e tem outras possibilidades. Eu acredito que a fé, ela precisa ser regada. Eu rego a minha fé todos os dias. Eu digo sempre que eu ainda preciso aprender um pouco mais. Como eu disse, eu só tenho 12 anos que estou assim mais... Mas eu tenho fé, assim, uma fé que é regada diariamente. Sim. Eu escuto o Evangelho todos os dias, porque se eu não escutar,
né? Escutar, que eu digo, é colocar mesmo alguém para falar. Não fico bem, então, para isso eu preciso... Me alimenta. Preciso me conectar com o céu, vamos dizer assim, para utilizar esse nome, né, que a gente tem utilizado muito nas redes, mas me conectar com o céu a partir da palavra, a partir das orações, porque aí sim a gente vai conseguindo superar os desafios, porque, como disse a Alvani, eu vou pulando os desafios de uma forma tranquila, porém a tranquilidade vem da fé. Sabe? Tipo aquela coisa assim, eu não sei como é que vai ser, mas vai dar certo. Entendi. É da fé. Então é assim que eu tenho enfrentado esses... Tem que fechar o olho e ir na fé. Na fé. Né? A fé move montanhas, né? Eu acredito e aí você muito. Tem que acreditar mesmo sem ver, isso é a fé. Né? Até Fecha outro o dia olho. Socorro estava dizendo isso, você tem mais fé do que eu, porque você assim, não vai acontecer. E aí, assim, acontece. Não sei de onde eu tiro tanta convicção, mas acontece. Quer dizer, do Espírito Santo, né, Cris? Só pode ser, né? Ô, Deise, um outro aspecto que você falou, eu percebo que você fala assim com muita emoção, com muita... É família. O que é a família para você? Como é que você vive esse processo familiar? Eu sou a única mulher, né, da minha casa. Tenho 4 homens, tenho 3 filhos e meu companheiro, meu marido. Então, eu digo que eu sou a coluna forte. Apesar, eu sou mulher, sou a coluna forte dos meninos e de João, né? Para mim, a família, ela sustenta. No início, lá quando eu era jovenzinha, eu nem queria ter filho. E aí, tive 3. Então, por quê, né? Porque eu acredito que a família, ela faz toda a diferença, né, na vida da gente. É a base. Né? É a base. É a fortaleza. Não é? E assim, para nós mulheres, isso eu acho que todas as mulheres que estão me ouvindo vai concordar, nós somos essa coluna. Se a gente não está bem, eles não vão ficar bem. As outras pessoas, né? Os filhos, marido, se você tiver algum animal de estimação, até isso vai ficar ruim também. Então, assim, a gente precisa se cuidar. E aí é onde a fé nos ajuda muito, para você ficar forte diante das realidades que tem da vida da gente, para que você possa pular os obstáculos, né? As questões que querem, às vezes, te derrubar. Eu assisti uma palestra onde a pregadora, ela dizia que a mulher é a luz do lar, né? Tudo tem que partir dela. Ela que tem que dar realmente o sabor, ela que tem que iluminar a família. Então tudo tem que... Olha que responsabilidade. É a responsabilidade que Maria nos deu. Muito grande. Quando você fala nos seus 3 filhos, são esses meninos aí que você fala? Sim. São esses São aí? esses Conta aí. pra gente quem é quem aí. Então, esses aí, esse maquinho, quer dizer, nem posso dizer mais barbudo, né? Mas esse primeiro aí, de verde, é o Lucas. É o mais velho. Tem 27 anos. Agora ele mora sozinho já, né? Já tem lá um apartamentozinho dele para que ele possa viver mais com os cachorros dele. Ele tem 2 cachorros. Então ele é um jovem inquieto, né? Mas que depois, acho que agora com 27 anos, acho que já está começando a se acalmar um pouco e perceber o quanto que a vida precisa de pessoas que possam dar direcionamento, né, para a vida dele. Aí que ele dizia que não queria casar, que não queria nada, né? Mas agora está mudando tudo isso. Faz parte, eu acho, do processo, né? O segundo é o Carlos Augusto, é o cadeirante, é o que está de preto. É, né? o Carlinhos. É o Carlinhos, né? Carlos é esse jovem aí, às vezes meio rabugento, né? Um pouquinho, mas também eu acho que deu da própria condição, né? Que ele tem, que às vezes ele quer ser mais, né? Quer fazer mais coisas, e aí a condição física, ela limita realmente a agir de alguma forma. Agora ele está estudando psicologia, viu, Cris? E ele disse que quer ser psicólogo, então tá aí estudando. E o meu pequeno, que nem é tão pequeno assim, né? Que é o Gilson,
É o do meio. É o do meio. O pequeno que cresceu, né? É o pequeno. Ele terminou agora o ensino médio, fez o Enem, pretende ir para a carreira de Direito. Ele tem cara de intelectual, né? E Carlinhos tem um olhar, né? Você viu que o olhar dele, você dizia que ele tinha essa vontade de psicólogo, ele tem aquele olhar assim, cativante, né? Um olharzinho que atrai. Tem um olhar mesmo. Não só o olhar, mas ele é cativante, viu? Sempre foi na escola, enfim. E o Gilson, ele é muito focado naquilo que ele quer. Ele é muito, assim, muito responsável, sabe? No sentido de que aquilo que ele quer para a vida dele, ele corre atrás. Aí tem um pouquinho do empreendedor dentro dele, né? Maravilha. São seus tesouros. São meus tesouros. Eu faço tudo por esses meninos. Eles são, assim, a razão, né, da gente viver, da razão de correr atrás, de pular obstáculos, de ter fé, de dizer assim, né, nas nossas orações: mãe, cuida deles enquanto eu não posso. Né? Por exemplo, quando eles saem, eu não posso, né, cuidar deles, então a gente tem que entregar a quem acredita. E eu entrego a Maria, a Nossa Senhora, para que ela possa tomar conta desses meninos. Você sabe que eu fico às vezes olhando assim, e para as mães os filhos nunca crescem. Não! Serão sempre os bebês, não é? Mas eles cresceram. Tem um recadinho aí do Lucas para você. Mostra aí, JC, olha só. Olá, pessoal. Gostaria de falar um pouco sobre minha mãe. Ela sempre foi uma pessoa muito guerreira, sempre persistiu em seus objetivos. Mesmo tendo bastante obstáculos pela frente, ela sempre se manteve de cabeça forte e pulso ativo. E colocou seus planos em prática, não só profissionalmente, mas no âmbito familiar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e falar que eu, Carlos e Gilson amamos muito ela e a gente é grato por tudo que ela fez por nós. Ela não é só inspiração para nós filhos, mas para todas as mulheres empreendedoras. Você conseguiu! Consegui fazer Lucas falar. Você conseguiu falar Lucas falar. E é como é lindo quando ele diz que você não é só para as mulheres, mas você é esse modelo de mulher empreendedora e tal, para eles também, como filhos, né? Porque muitas vezes diz, o que é que acontece? A gente lança tanto o nosso olhar para fora, mas nós temos dentro de casa também. Né? Às vezes a gente se doa tanto, a gente corre, a gente vira, né? Isso. E falta esse tempo até para se dizer um ao outro o quanto admira, né? E como é importante, né? Quando eles dizem isso pra gente. Sim. Eu acho que é a gratificação, né, de tudo que a gente vive. É você receber um depoimento desse de Lucas, gente. Vocês não têm ideia. Que Lucas, ele é muito calado, ele é muito dentro dele, né? Então, assim, é um jovem que passou por muitas coisas, por muitas dificuldades, muitos problemas. E, assim, ele falar, colocar a cara, assim, deve ter sido muito especial, né? Para mim, com certeza, é um reconhecimento, né? E essa foi uma das coisas boas também, sabe, da pandemia, que eu pude ficar mais em casa, olhar eles. Eu trabalho agora de forma remota, né? Então, meu trabalho eu desenvolvo todo em casa, utilizando tecnologia, né? Então, eu estou mais em casa com eles, observando, apesar dele ele não estar lá comigo todo, né, dentro de casa, mas a gente consegue dar uma observada melhor do que quando a gente está na rotina de trabalho de 8, 10 horas trabalhando, né? E enfim. Mas eu amei. Um acalento. Primeiro porque são homens, não é? Você vê homens que tem toda uma sua... Homem diferente, não é? O homem tem um jeito dele ser, o homem tem, né? Geralmente não são tão ligados como a mulher. E você... A única mulher para controlar esses homens. É um desafio. É um desafio, mas assim, a gente também vai aprendendo, né? Né? No início, né, quando eles ainda eram pequenos, eu acho que muitos erros foram cometidos
com a vontade de acertar, né? É claro. E a gente vai aprendendo a deixar eles mais à vontade. O Lucas sofreu muito com a mãe super protetora, né? Já o Gilson, que é o mais Foi novo, o primeiro, né? já é mais deixa mais à vontade, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha muito ciúme deles, né? Então, aquela coisa assim da mãe leoa, que não queria que ninguém chegasse perto deles, né? Então a gente vai aprendendo que não é bem assim, que são filhos, mas que são filhos que a gente educa para eles viverem, né, no mundo, para eles viverem para eles mesmos, para eles terem a própria condição de vida, né? Então a gente vai aprendendo isso, não é? E esse apoio é importante? Como é que eles são, Deise, com relação ao seu trabalho? Eles te apoiam? Sim. Eles chegam junto? Carlos mesmo, né, Carlinhos, ele vibra, né, foi ele que me ajudou a fazer a questão das lives. O nome do projeto Sabe o que é? Esse Sabe o que é vem da minha sogra, que toda vez que ela vai contar alguma coisa para João, né, que é meu esposo, filho dela, aí ela vai dizer, sabe o que é, meu filho? E aí eu disse, vou pegar esse Sabe o que é e aí todo mundo, que legal, ficou muito bom. Então assim, eles apoiam muito nesse processo, né, do trabalho, não só o trabalho que eu desenvolvo fora das redes sociais, né, que a gente também desenvolve atendendo alguns projetos nacionais, mas também o das redes. Aí eu vou fazer vídeo, vou fazer aquilo. Então, e esse apoio, ele é importante quando ele vem desses homens que você tem em casa, e principalmente desse homem que vai falar aí agora, JC. Olha que apoio importante. Oi, velhinha. Só Deus sabe como eu estou aqui e só você me faria dizer essas palavras. Deise, o meu sentimento e admiração por você é enorme, seja como esposa, companheira, amiga, professora, mãe e profissional. Uma mulher guerreira, de pensamento positivo, que não desanima nunca, está sempre correndo em busca de seus resultados. Uma esposa exemplar, incrível e perfeita, que sabe cuidar direitinho desse velhinho aqui, né? Uma mãe maravilhosa, faz o possível e o impossível por seus filhos, mas chega junto de vez em quando, né? Uma profissional de mão cheia, buscando cada vez mais se qualificar na sua área de educação e aplicando esses conhecimentos em prol da sociedade. Deise, você é uma mulher completa em todos os sentidos. Obrigado, Senhor, por ter me dado de presente essa pessoa incrível. Parabéns, velhinha. Beijos. beijos. Olha que declaração. Que coisa linda. Que bom, né, receber esse apoio, né, Deise? Saber Com que você tem do certeza. seu lado pessoas que te apoiam. Isso fortalece, né? Fortalece, claro. E João, a gente passou muita gente, vem passando, né? Eu digo que eu não sei o próximo ciclo como é que vai ser, mas a gente vem passando por muitas dificuldades, muitos obstáculos. Normal. Né? Às vezes dá vontade de dar uma voadora, né? Normal, né? Mas a gente passa, sabe? Porque o amor é grande, a gente tem um compromisso um com o outro. Ele cuida também de algumas coisas, né? Quando eu posto a ele, isso aqui não ficou legal, coloca direito. Então, assim, ele tem esse cuidado perante a minha imagem profissional, né? Então, não é somente o esposo. Tem esse olhar crítico que te ajuda, não é? Isso. E que só quer melhorar o trabalho, né? Exatamente, E você fazer ele falar foi demais, viu? Porque eu os conheço muito bem e sei que ele, para falar, ele é um pouco tímido, né? Com relação a essa questão de tecnologias, porque eu até falei para ele conhece muito, né? Logo no início eu disse, bora fazer, você vai o meu primeiro entrevistado do projeto Sabe o que é? Você vai falar sobre planilhas Excel, que ele trabalha bem com isso. E aí ele, Deus me livre, não quero de jeito nenhum. E tá aí ele, no YouTube, daqui a pouco, que bom. E agora, quando você olha para trás, no alto dos seus 52 anos, não é? Que você revelou pra gente, o que é que você diz? Valeu a pena, Senhor? Obrigado. Qual é a sua palavra Hoje de reconhecimento? Hoje eu passei na igreja
e já agradeci para ele, agradeci por tudo que eu tenho vivido, por às vezes a gente achar que as coisas acontecem na vida da gente para castigar, né? Porque alguém quis te derrubar. E não foi bem assim. As coisas acontecem na vida da gente porque a gente precisa, porque é necessário, e eu precisei parar um pouco a minha vida profissional, de estar fora da minha família, para esse resgate, de estarmos juntos. Então eu agradeci, né, hoje lá na igreja, justamente por isso. Assim, gratidão, Deus, porque o Senhor proporcionou essa parada. E essa parada me fez crescer como pessoa, como mulher. Foi necessária. Foi necessária. Foi necessária. É que a gente quer ver o agora, né? Uhum. E aí lá na frente é que a gente vai ver o porquê. E ele já me disse, só agora, que eu acredito muito, sabe? Ele me disse assim, prosperidade e sucesso é o que te espera. E aqui, nesse momento, nesse podcast de Mulheres que Inspiram, eu tenho certeza que eu fecho esse ano de muitos desafios, mas também de muitas graças, de muitas bênçãos, com chave de ouro. Porque foi assim um momento muito mágico e especial para mim, viu, Cris? Que maravilha! E a gente está se encaminhando para o final já, Deise, com muito prazer, né? Porque o nosso papo foi muito gostoso, mas eu gostaria que você olhasse para a sua câmera agora e dissesse para aquela mulher que está te ouvindo e que precisa dessa injeção de ânimo, você enquanto educadora, você enquanto empreendedora, que mensagem que você deixaria para essa mulher que está com sede, precisa ouvir de você realmente essa mensagem de motivação? Acredite no seu potencial. Acredite que você pode galgar aquele sonho que você deseja realizar, mas se una com outras pessoas, porque sozinha você não vai longe. É preciso a união com pessoas, é preciso ter fé, é preciso ter a certeza de que aquilo que você vai fazer vai melhorar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Que maravilha! Deise, a gente só agradece, tá, a sua presença no nosso canal, sua mensagem maravilhosa, que eu tenho certeza vai ajudar muitas mulheres. Queremos agradecer aí pela sua colaboração. Foi muito bom receber você aqui conosco. Eu que agradeço, Cris. Foi um início de noite maravilhosa. Início da semana de Natal, assim, prazerosa demais, né? Porque acreditar que nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas, esse é o meu lema. O meu propósito de vida é justamente orientar as pessoas a se desenvolverem. Maravilha, muito obrigada. E olha, para você que é mulher empreendedora ou para você que está pensando em empreender, acompanhou aí o nosso bate-papo hoje no nosso podcast de número 6, a gente quer dizer para você: a força está dentro de você. É preciso somente que você descubra e que você realmente ponha para fora, porque tudo você pode quando você quer. Conversamos hoje com a educadora, empreendedora, querida Deise Prado. E a gente volta. Não esqueça, hein? Se inscreva lá no nosso canal, comece agora, Mulheres que Inspiram Negócios. A gente volta no próximo podcast e esperamos contar com a sua audiência. Tchau, tchau.